mais um programa Debates da Vida. Meu nome é Pastor Gilson, sou pastor-presidente da Vale do Paraíba e hoje tenho a grande responsabilidade de mediar esse debate incrível que está acontecendo aqui entre os nossos pastores convidados sobre o tema Coach nas igrejas, pode ou não pode? Eu já quero fazer a justificativa da ausência do pastor Cláudio Apolinário, que em respeito à lei eleitoral, ele não pode estar no ar, uma vez que aceitou o desafio de ser candidato a vereador pela cidade de São José dos Campos. E você está acompanhando este programa que acontece aí de segunda a quinta-feira, todas as semanas, trazendo temas incríveis das 10h30 ao meio-dia. Você pode acompanhar esse programa tanto pela Rádio Vida 96.5, também como pelo YouTube, tá? Acessando aí youtube.com/eutonavida. E assim você vai nos prestigiar com a sua audiência, com a sua presença e com as suas também perguntas, com os seus questionamentos, com as suas afirmações, fazendo com que esse debate fique cada vez mais rico. Então, nosso tema de hoje é coach nas igrejas. E aí, pode ou não pode? No YouTube você consegue não só colocar aí as suas perguntas no chat, mas também você consegue responder a nossa enquete, para a gente ver aí como que está o público, né? Se as pessoas estão para o lado do sim, se aceitam, não. E nós estamos aqui nesse grande desafio. Nós agradecemos você pela sua audiência, eu peço que você compartilhe o link, eu peço que você compartilhe a informação via WhatsApp, até porque os pastores que estão aqui são pessoas conhecidas, são pessoas de nome, e é bom você propagar aqui a visão de cada pastor sobre o tema, tá bom? Então vamos lá, nosso tema, coach nas igrejas. Pode ou não pode? Deixa eu explicar aqui como funciona o debate. Cada um dos debatedores terá 2 minutos para fazer a sua prévia, a sua justificativa sobre o tema e se posicionar, falar qual é a sua posição inicial, até porque eu também já sou um dos debatedores dessa mesa e hoje estou como mediador. Após eles se apresentarem e derem a sua justificativa, terão mais 4 minutos para justificarem o tema à luz da Bíblia, trazendo argumentações que possam aí somar com o seu conhecimento. E após disso, nós vamos para um segundo bloco, vendo aí as opiniões dos ouvintes e entrando num embate, né, onde eles, respeitosamente, têm a liberdade de interpor um ao outro, de interromper e assim dar continuidade a esse rico tema. Coach nas igrejas, pode ou não pode? Paz do Senhor, pastor Ronald, é um prazer conhecê-lo e estar com você nessa manhã. É uma honra estar aqui a primeira vez com os irmãos e também saudações ao meu pastor Daniel, meus alunos do curso de teologia e meus colegas da área de profissional também. Obrigado. Glória a Deus, é um prazer conhecê-lo. Pastor também Fernando, não vou me arriscar a falar o seu sobrenome, porque é um sobrenome lá da parte da Alemanha, é isso mesmo? Isso mesmo. Então não vou me arriscar, só Fernando, bom Muito dia. bem. Bom dia, paz e graça, pastor Gilson, pastor Ronald, é uma honra estar aqui com os pastores e também quero dar as boas-vindas aos nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados na 96.5, Rádio Vida e também pelo YouTube, no canal Eu Tô na Vida. Paz e graça a todos, sejam todos muito bem-vindos. Maravilha, então como aqui existe um sorteio, né? Respeitosamente, nós vamos começar aqui entrando nesse primeiro bloco, dando 2 minutos ao pastor Ronald, tá? Para que ele possa estar defendendo qual posição ele estará aqui no debate, fazendo a sua defesa. Pastor Ronald, o pastor tem 2 minutos, começando de agora. O tema é coaching ou treinador, né, nas igrejas. Pode? A minha questão, eu fico perguntando para mim mesmo, né? Pode um administrador de empresas nas igrejas ou professores pode nas igrejas?
profissionais da área, eu creio que pode. Né? Um coach é um profissional que deve ser seu papel dentro da sua área de atuação e deve ficar claro o seu papel dentro da sua igreja que ele congrega. O membro que é profissional da vida secular, por exemplo, né, que um professor, por exemplo, aceita Jesus na vida secular, ele não se torna automaticamente professor de escola bíblica dominical. Não. Ele precisa ter um chamado para o ministério, aí é uma questão de chamado. Assim também eu penso, tá, que qualquer profissional da área de coaching, né, que se sinta chamado para essa área ministerial, é claro, aí ele pode, sim, estudar também a teologia e ensinar a palavra de Deus. Tá? Então, dentro das considerações, e 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então, quando nós pensamos nessas questões, né, de coaching, tá, eu fico pensando, né, nos meus cursos que eu ministro, o termo, né, da questão da rotatividade de pessoas. Por que será? Será que é Deus, Satanás, que está operando ou é falta de capacidade do líder? Obrigado. Isso aí, então vamos lá. Então, ficou claro aqui que a sua defesa é que sim, coach nas igrejas tem sim o seu papel fundamental, sua importância e pode sim. Agora nós vamos também a 2 minutos aqui com o nosso pastor Fernando, para que ele possa aqui fazer a sua justificativa, obviamente, defendendo a sua posição que não. Pastor Fernando. Sim, caros preciosos pastores e ouvintes que nos acompanham, o tema de hoje é coach na igreja pode ou não pode? Antes de nós virmos a resposta desta pergunta, nós temos que definir o que é coaching. Eu não sou um especialista no assunto, louvado seja o Senhor por isso, mas em 1992, um escritor chamado John Whitmore, ele escreveu em seu livro Coach for Performance, e ele definiu o que é coaching. Ele diz que coaching é o desbloqueio do potencial de uma pessoa para maximizar sua performance, seja em qualquer área da sua vida, né? E quando nós vamos, eu quero citar aqui também, somado a isso, uma reportagem do portal G1.com, de 16 de setembro de 2023, cujo título é Jesus Motivacional. Quem são os coaches evangélicos? E na lista está em primeiro lugar Thiago Brunet, David Leonardo e Bruna Ramu. Quando você vai até o canal oficial, por exemplo, do Thiago Brunet, no YouTube, você vai se deparar na sua página principal com um vídeo falando sobre o método criado por ele mesmo, chamado Destiny, isto é, destino, que ensina princípios que levam pessoas a uma vida de paz e prosperidade. Também no canal oficial do David Leonardo no YouTube, ele fala sobre a importância de convidar Deus para suas batalhas diárias, a fim de obter vitórias extraordinárias e evitar derrotas desnecessárias. E ainda em seu livro Vida em Ordem, ele propõe organizar todas as áreas da sua vida e encontrar um propósito em apenas 31 dias. O que nós vemos é que o coaching, em síntese, ele tem como alvo atingir o bem-estar emocional, o progresso pessoal e a prosperidade financeira. E isso está claramente em conflito com a mensagem de Jesus Cristo no seu Evangelho, que diz que nós devemos negar a nós mesmos, a nossa vida, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, está aí a posição inicial do pastor Fernando. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, que está nos acompanhando via rádio, você também tem acesso ao WhatsApp da vida. Você pode dar a sua opinião pelo WhatsApp, pelo telefone 12 997 47 20 10. Eu vou repetir, 12 997 47 20 10. Você pode mandar tanto a sua mensagem em texto, quanto você pode mandar a sua mensagem em áudio de até 30 segundos, para que você possa aqui se fazer uma voz, né? E está contribuindo aqui com esse rico debate. Nós estamos aqui já com algumas opiniões dos nossos ouvintes,
e que estão aqui, que já está fervendo aqui as opiniões, né? A opinião do Lucas Silva, que diz assim: creio que não pode, acaba virando uma teologia da superação. Fica esquisito, não sou eu quem posso, é Deus quem me fortalece e me faz mais forte. Minha motivação não tem que estar na palavra do coach, e sim na palavra de Deus. Obrigado aí pela sua colocação, e vamos a mais um ouvinte. Heitor Costa diz assim: creio que não tem nada a ver o coach e não coach, o que importa é que é a palavra de Deus. Se o pastor for coach e tiver uma palavra abençoada, ele será muito bem-vindo. Judite Souza diz: acho que não pode. Não podemos misturar as coisas dos homens com as coisas de Deus. E as pessoas que têm que ir para a igreja para serem transformadas por Deus e não motivadas pela palavra de um homem. Motivação nem sempre é o que Deus quer tratar conosco. O resultado inicial aí, parcial, da nossa enquete, da nossa pesquisa, coach na igreja, pode ou não pode? Por incrível que pareça, está aí empatado, 50% de um lado, 50% do outro, e eu quero ver se os debatedores conseguem trazer informação ao ponto de trazer uma influência aos nossos ouvintes e fazer eles mudarem de opinião. E aí, pode ou não pode? Tá? Justificando aqui a ausência do nosso pastor, né? Que por um motivo aí, em respeito à lei eleitoral, ele aí aceitou o desafio de ser candidato e não pode estar aqui. Nós estamos aqui fazendo esta ponta. Então você pode entrar aí no youtube.com/eutonavida e nos acompanhar aí em vídeo, chat, telefone e dar a sua opinião. Agora nós vamos partir aqui para os 4 minutos que cada pastor, debatedor, terá para agora fundamentar as opiniões iniciais, o seu posicionamento, e assim trazer mais clareza ao assunto, até mesmo à luz da Bíblia, tá bom? Como a última palavra foi do nosso pastor Fernando, ele vai continuar agora com seus 4 minutos. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, pastor Ronald, que nós podemos falar sobre este tema, porque eu o enxergo como algo muito grave, como eu terminei dizendo. Em síntese, quando nós olhamos para o coach aplicado no mundo, e infelizmente na igreja também, nós vemos que como alvo ele tem alcançar o bem, que as pessoas alcancem bem-estar emocional, progresso pessoal e prosperidade financeira, lançando mão de diversas técnicas. E isto não está em harmonia com o alvo da nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, ele diz que agora vocês estão alcançando o alvo da vossa fé. E qual é ele? A salvação das vossas almas. Salvação do quê? Nós sabemos da condenação ao eterno lago de fogo. Então, o alvo do coaching e o alvo da fé cristã não são os mesmos, eles não estão em harmonia. Agora veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder e do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé ela não está baseada em coach, não está baseada em teorias humanas, mas na palavra de Deus, no poder para salvar o homem. E eu chamo esta teologia coach moderna carinhosamente de Evangelho da Serpente. Veja só, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo ele diz à igreja: o meu temor é que a serpente com astúcia, assim como ela corrompeu Eva, ela também corrompa a mente de vocês, desviando-os de uma pura e sincera devoção a Cristo. E como a serpente faz
para desviar a igreja da sua pura e sincera devoção a Cristo. Ele diz na sequência: pois se vocês recebem um outro Jesus, vocês acolhem um outro Espírito e um outro Evangelho, vocês o toleram facilmente. Veja, a serpente, para corromper a igreja e desviá-la de uma pura e sincera devoção a Cristo, ela apresenta a eles um outro evangelho. Que evangelho é este? É o evangelho da serpente. E, número 1, a Bíblia diz que esse evangelho ele é facilmente tolerado. E por que ele é? Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, diz: porque nesses dias não haveria, a igreja não suportaria mais o santo ensino, isto é, o ensino da santidade, a exortação à santidade, e ela ajuntaria para si mestres e doutores e coaches para lhes pregar o que é segundo os seus próprios desejos. É por isso que este evangelho da serpente ele é tão facilmente tolerado. E ainda em Isaías 30:10, ele diz que naquela geração, disse ao profeta, não nos confronte com o santo de Israel, não nos mostre o caminho correto, pregue-nos apenas coisas agradáveis e profetize-nos apenas mentiras. Então, a Bíblia, ela nos dá sabedoria suficiente para que nós possamos reconhecer as artimanhas do diabo, porque nós não podemos ignorá-la. E nós sabemos que nós temos um adversário como igreja e ele nos ataca de dentro, não é de fora. A Bíblia diz que, assim como no passado existiram falsos profetas, entre nós também surgiriam falsos mestres. Eles são mestres, doutores, introduzindo heresias destruidoras. Então vamos lá. Bem, o pastor Fernando então fundamentou aqui o seu ponto, trazendo sobre os coaches nas igrejas, né? E a gente precisa definir um pouco, porque tem alguns ouvintes que estão com dúvida a respeito da palavra coach, que o pastor começou, o Ronald, definindo, que são treinadores, né? A palavra vem aí do inglês, é isso coach, mesmo, pastor? Isso. Treinadores, né? Aqueles que capacitam, que treinam, que desenvolvem pessoas. E ele falou um pouco da questão profissional. Uma pessoa que está dentro da igreja que desenvolve um lado profissional como treinador. O pastor Fernando já começou aqui fundamentando sua opinião, falando sobre esses treinadores que trazem doutrinas que não estão fundamentadas na palavra, mas sim no seu discurso, não é isso? Então o pastor agora, Ronald, terá 4 minutos para que ele possa fundamentar a sua posição e esclarecer aí para quem não entendeu a respeito, ou até mesmo, né, trazer à luz da Bíblia aí os seus pontos de vistas. 4 minutos, pastor Ronald. Maravilha. Então, só para esclarecer aos nossos ouvintes, o termo coaching, né, eu estou me referenciando pelo Robert Dilts, que é ferramentas del cambio, que seria em espanhol, mas ferramentas da mudança. Tá, o que é? Esse termo ele vem de uma origem, tá, onde, a princípio, era um vagão, uma carruagem, que levava uma pessoa de um ponto A para um ponto B. Tá? E esse é o foco do coaching. Tá? É levar uma pessoa ou grupo de um ponto A para um ponto B, do estado que ele está para o estado desejado. E isso eu vejo plenamente sendo desenvolvido por Jesus Cristo, por Paulo, que nós temos um alvo, nós temos uma meta, mas para chegar lá eu tenho que ter consciência onde eu estou e fazer um processo, que é o coaching, é o processo de desenvolvimento de passo a passo. Tá? Então, quando nós falamos de coaching, tá, que na área, pode ser na área educacional ou na área de treinamentos, de esporte, em qualquer área, é você aprender o processo. Tá? Eu sou professor de teologia e meus alunos recebem isso. Eu sou formado em programação neurolinguística, sou trainer com certificação internacional. Tá? Pode ouvir todas as minhas mensagens do canal YouTube. Tá? Veja, é interessante porque Jesus, quando a gente pensa nessas questões de administração, liderança, coaching, tá? Aí parece que é contra a Bíblia. Tá? Mas vamos lá. Veja que Jesus sentia falta das pessoas no culto. Como que um pastor da parábola das 100 ovelhas, ele sente falta do membro da 100ª ovelha se ele não tem controle numérico? Pense um pouquinho. Hein? E Jesus falou de estratégia, método, o passo a passo para obter sucesso no empreendimento. Claro,
Ele disse em Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir, tem um alvo, tem um objetivo, uma torre, não se assenta primeiro, olha, ele faz o passo a passo, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir. Isso é coaching. Tá, desculpa aí, tá? Se você não sabia o termo, justamente esse é o processo. Você ter um objetivo e ter o passo a passo, sabendo quem você é, aonde você quer chegar, ok? Agora, a igreja primitiva prestava também esse processo que aprendeu com Jesus apóstolo, ele sabia os números. Veja em Atos 2,41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É Lucas registrando. Novamente, em Atos 4,4, ele disse, e chegou o número desses, somos a quase 5.000. Eles estão com uma métrica, eles têm um objetivo, eles têm um alvo, e eles têm uma métrica, uma avaliação. É isso que é ser coaching. É você saber onde você está, onde você quer chegar, e você saber fazer a sua métrica do seu passo a passo. Novamente, nós podemos ver em Atos 6:3, veja, sobre a escolha de líderes na igreja primitiva. Né? Eles tinham parâmetros definidos, eles não colocam qualquer pessoa. Tá? Então, o coaching, ele sabe que se o líder tem esse conhecimento, ele vai reconhecer os seus liderados, seus talentos e vai organizar a sua igreja. Então, em Atos 6:3, nós vemos que eles escolheram os diáconos. Tá? E a igreja, como o corpo de Cristo, conforme Colossenses 2:19, é provido e organizado pelas juntas e ligadoras e vai crescendo em aumento de Deus. Então a igreja é um corpo, um organismo, mas também é uma organização. E eu creio que deve-se tomar em conta isso para nós não fazermos aquilo que Deus não deseja. Obrigado. Bem, então vocês perceberam que o pastor Ronald disse que nas escrituras ele consegue ver que o papel do coach é importante para tirar as pessoas de um ponto A e levar a um ponto B. Né? Dizendo, inclusive, que o sistema que foi usado em alguns textos bíblicos que ele citou foi trazendo essa metodologia antes que ela ficasse em evidência. Sim. Não é isso mesmo? Então, vamos lá às opiniões dos ouvintes. A Graziele Claudine Rezende diz assim, acredito que pode sim, se adaptado aos ensinamentos à luz da palavra de Deus. Eu concordo com o pastor Ronald. A Judite diz assim, participação ao vivo, né? Para mim, a teologia coach se aproxima muito da teologia da prosperidade. São homens querendo adulterar a palavra de Deus, tentando motivar o povo sem apontar os seus erros, dizendo que está tudo certo e que Deus te ama do jeito que você é, sem corrigir, e o que tem que ser corrigido. Paulo Ferreira também nos deixa aqui a sua participação. Gratidão pela sua participação. Paz a todos, concordo plenamente com o pastor. Fora da Bíblia é heresia. Lembra que Satanás que entrou dentro do jardim. Algumas doutrinas são baseadas na palavra. Olha só. Nós vemos aí o público ainda bem dividido, mas já tivemos uma alteração aqui na nossa enquete. A enquete diz que 31% diz que sim, e agora não 69%. Você pode estar mandando aí o seu áudio, você pode estar mandando a sua pergunta pelo WhatsApp da vida, pelo 12997 47 20 10. Mandando aí áudios até de 30 segundos, para que você possa fazer participação desta enquete, tá legal? Então, vamos a mais um comentário aqui. Leslie Eduarda, que diz, o estado do coach é entendimento do homem que leva para pregar o que é agradável aos ouvidos, e não pregar o verdadeiro evangelho e denunciar o pecado, tá? Então, nós vamos assim, para um intervalinho rapidinho, e depois desse intervalo, nós vamos voltar para o momento de embate. Nós vamos ter aqui, agora, a liberdade dos nossos pastores interpelar um ao outro dentro de algumas questões. Eu vi que os posicionamentos aqui são
ao contrário, realmente cada um veio para defender um lado do texto, um lado da questão do coaching, e você pode participar com isso, tá bom? Então vamos ao nosso intervalo. Maravilha. Voltando então, agora eu vou dar aqui a liberdade para que os nossos pastores possam questionar, fazer pergunta, possam defender o seu tema, possam observar ambos as falas um do outro, para que nós possamos continuar desenvolvendo esse tema. E o pastor Ronald, como o pastor começou e ele concluiu agora, pode estar dando início aí, pastor. Ok. Eu acho muito interessante a gente pensar no tema, e parabéns quem escolheu esse tema, porque hoje é muito fácil a gente querer espiritualizar tudo, né? Às vezes as pessoas jogam a culpa em Deus quando a igreja está se esvaziando. Deus está limpando a sua igreja, purificando. Ou joga a culpa em Satanás. É Satanás que é o vento que está derrubando os crentes. Eu fico pensando comigo mesmo, por que não assumir também a nossa responsabilidade? Como que eu estou gerenciando, como que estou liderando, como que estou organizando a minha igreja? Tá? Então, quando eu falo de coaching, tá? Eu estou falando da metodologia. É uma metodologia de ensino. Tá? Não é a pessoa que não entende, às vezes fala, não, mas isso é do diabo. Não, é uma metodologia. Qualquer professor de escola que se converte, vai dar a escola dominical, vai usar a metodologia de ensino. Existe um processo. Tá? Então, a questão que foi colocada, não, mas é para um desbloqueio do potencial, né? É para buscar bem-estar emocional, para ter progresso, prosperidade. Gente, eu acho que todo mundo quer estar bem-estar emocional. Todo mundo quer. Ou todo mundo quer ter progresso na vida. Tá? Nós trouxemos da Idade Média isso é heresia. Tá? Agora, pode ver na história. O gnosticismo, que é uma heresia, ele falava que nós deveríamos viver na pobreza, nós deveríamos negar o estado da satisfação própria, pessoal. Isso é gnosticismo. Tá? E João, na sua epístola, ele nega essa heresia. Então, não viver num estado emocional bem, não ter progresso financeiro, é uma heresia gnóstica. Tá? Fica à vontade, Pastor Ronald. Pode interpelar, agora olha, chegou a hora Pastor do debate. Ronald, Sim. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás ele é astuto. Sim, opa. Ele não vem se revelando, ele se introduz no meio da igreja com astúcia. Sim. Então, o pastor está comparando coaching à didática. É metodologia. E em seu termo de didática, parece ser muito puro, muito simples. Mas quando nós damos uma olhada lá fora ao redor e nós vemos o que os pregadores coaches estão introduzindo na igreja, aqui o problema começa. Entende? Porque em tese, o termo em si, a tradução no inglês, você não vai encontrar nenhum problema. Mas quando você vê como esta metodologia está sendo utilizada e os resultados práticos, você pode afirmar categoricamente, provém do maligno. Por quê? Como eu comecei dizendo, o alvo das pregações coaching, o alvo das palestras coaching, do conteúdo naquela mensagem, tudo bem? Eles utilizam de uma técnica, de passo a passo, muito bem, mas o conteúdo que está ali, esta semente do mal misturada com o do bem, entende? Produz morte. Por quê? Desvia a igreja do seu alvo e faz a igreja olhar para si mesmo, para o seu progresso pessoal, para a sua prosperidade financeira, para o seu bem-estar, para a sua vida. Seu, você. Mas o apóstolo Paulo ele disse, eu não vim pregar outra coisa a não ser Cristo. É muito fácil de reconhecer o evangelho da serpente na igreja. É o evangelho que fala você, e não aponta para Cristo, não aponta para a cruz. Porque o evangelho, e não o coaching, não as técnicas humanas, de sabedoria humana, nos conduz para a cruz. Isso significa crucificar a si mesmo, a sua carne, as suas paixões, os seus projetos, a sua vida. Cristo nos exige a vida. E
Agora, as pregações coaches, os pregadores coaches, pastores evangélicos coaches, eles não nos dirigem para a cruz, eles nos dirigem para a terra, para uma vida plena e feliz e satisfeita nesta terra. Cuidado! Sim, esta é a cilada do diabo. Ok, ótimo. Veja. O problema é o conteúdo, pastor, entende? O conteúdo. Eu creio que o problema nem é só o conteúdo. Tá? Eu disse no início, assim como um administrador de empresa ou um professor da vida secular se converte, ele não pode assumir logo uma liderança sem ter o chamado. Da mesma forma, o que o irmão cita, como esses coaches, essas mensagens, o irmão deve ter alguém especificamente ou alguns especificamente. Tá? Não, eu citei aqui os principais. Sim, então. Ou seja, nós podemos nos basear por eles. Tá. Né? Não, eles são os que têm isso, milhões de seguidores. Mas isso é uma generalização. Eles não são exceção. Tá? Sim, mas eles são o ícone, o padrão. Tem muitos administradores de empresas, tem muitos psicólogos que são pastores, mas tem muitos desses também que fazem heresias. Tá? Mas nem por isso podemos dizer que um pastor não pode ser administrador nem psicólogo. Então, se algum que se diz pastor, se diz coach, está falando heresias, isso não pode generalizar a todos. Eu disse bem claro na minha introdução que uma pessoa que tem chamado ao ministério pode ser esse coaching, porque ele tem conhecimento bíblico. Tá? Pastor coach, perdão. Tudo bem, pastor eu Ronald, aceito. Me perdoe. Eu uso a metodologia. Não, eu sou bem intenção. claro, eu uso pastor a metodologia Ronald, do deixa coaching. eu fazer uma pergunta. Sim. Como que nós podemos dizer que um ou outro pastor coach não é herege, sendo que o coaching em si é uma heresia? Coaching em si... Você pode incluir todos no mesmo saco e jogar fora. Levar uma pessoa do Jesus ponto disse, A ao ponto B é heresia? Depende, se for ao inferno, sim. Não, mas Jesus nos fala. Jesus disse assim, se vocês forem edificar... Que ponto B é esse, pastor? Veja só, Jesus dizendo, se vocês forem edificar uma torre, sentem e avaliem. Isso é coaching. Porque veja o ponto A e o ponto B que a Bíblia nos quer dirigir. Não, mas aqui na parábola, o que o senhor entende quando Jesus está afirmando? Se alguém quer fazer um empreendimento, diz assim, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, segundo, verificar se tem os meios para concluir. Isso é coaching. Isso que Jesus tem ensinado está errado? Então, o Senhor Jesus ele não estava dando aula em construção civil ou administração. Não, ele estava em construção de vida. Espirituais. Não, mas construção de vida. Mas olha só, o Senhor disse o seguinte, que coaching se trata de estabelecer etapas, passo a passo, para levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. Muito bem. A Bíblia utiliza dessa técnica, correto? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, ele diz, veja, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio, o pastor conhece muito bem. O domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem, são etapas, né? São passos da santificação. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Agora, o problema é que ponto B é este, que as pregações coachings estão levando à igreja. Porque o Senhor Jesus, ele nos disse que existe no meio cristão um caminho chamado caminho largo, cuja porta é ampla e o seu fim é perdição. E por a porta ser ampla e o caminho largo, muitos é que vão por eles. Jesus não está falando do mundo, Jesus está falando da igreja. Muitos é que vão neste caminho. Que caminho é este? É o caminho do evangelho do eu, o evangelho da carne. Põe a teologia coaching aí. Põe a teologia da prosperidade aí. Vamos, não estão querendo te interromper, mas já interrompendo. Vamos aqui pegar algumas opiniões de alguns ouvintes. Ótimo. O Jonatas Ribeiro diz assim, a paz, meus amigos, eu estou com o pastor Ronald. Todos os líderes são coaches. Nós, como os pastores, precisamos levar a igreja de um objetivo, de um ponto A, no caso, o objetivo que é a salvação, e o erro de muitos é demonizar o sentido da palavra. O Juliano da Silva diz assim, pode sim
será tão prejudicial quanto os pregadores itinerantes já é. Se pode um, pode outro. Ele está dizendo que se um pregador itinerante consegue fazer uma bagunça na igreja, pode também deixar os coaches fazer a sua bagunça. Vamos lá. O Lucas Mateus diz assim: nós temos que fazer uma pergunta. Será que Jesus e os apóstolos praticavam esse tal do coaching? Tiago Bulgão diz assim: eu concordo, desde que em prol do reino de Deus. Infelizmente, tem muitos, a maioria, voltando para o egocentrismo, que é onde o pastor Fernando está aqui tentando, né, se basear e defender. E o Heitor da Silva diz assim: para quem não entende direito, Pablo Marçal é coach, apenas para o entendimento de todos. Esse já quis criar polêmica mesmo, né? Falou assim: vamos colocar o Pablo Marçal na mesa e vamos criar essa polêmica. Então, só para nós podermos aqui entender o pastor Fernando, ele está dizendo sobre as pessoas que acabam no meio desse treinamento, dessa condução, trazendo doutrinas que não são bíblicas, né? Levando o povo à falta de um entendimento bíblico e trazendo o povo a um egocentrismo. E aí, como que a gente pode refletir sobre isso? Eu vejo que Jesus começou a sua mensagem com esse olhar para dentro. Eu acho interessante como que as pessoas desfocam dessa mensagem de João Batista e de Jesus. Onde, que Jesus pastor? Disse assim: arrependei-vos. João Batista também começou assim: arrependei-vos. O que é a palavra arrependimento? Vem do grego metanoen, onde é repensar os próprios pensamentos. Não somente isso, pastor. Calma aí. Agora veja só o que diz. Definição muito rasa a respeito do arrependimento. Não, mas é isso que está dizendo. Arrependimento é repensar teus pensamentos. Não somente quem isso. Você é. Veja que João Batista diz assim: vós disseis, somos filhos de Abraão. Agora diz: mas os vossos frutos não dizem. Então, quando as pessoas têm um conceito sobre si, agora voltando para a metodologia coach, o que faz? É justamente fazer uma análise introspectiva de você se perceber onde é que você está, quem você diz que você é, se entender, se definir seu estado e não se auto-enganar. E a partir desse ponto, a transformação real acontece. Porque se eu não sei em que estado estou, eu posso estar me enganando igual aquelas pessoas do tempo de Jesus, do tempo de João Batista, que diziam ser, mas não eram. Ok? Sim, e esse estado que nós estamos, pastor, quando o ser humano ele chega ao seu pleno autoconhecimento, hoje nós vivemos uma geração que busca conhecer a si mesmo, busca saber quem você é, qual o propósito da sua vida. O ápice desse entendimento é a conclusão que nós somos pecadores, filhos de Adão, filhos da queda, e necessitamos urgentemente de sermos salvos. E isso não é bom? Isso não é bom? Agora, isso é o coaching. Olha, número 1, esse termo não existe na palavra de Deus, mas... Sim, mas treinamento, ministério do ensino é sim, coaching. O treinamento é uma coisa boa, tudo bem? Mas... Sim. Quando nós olhamos na prática o que acontece, é algo ruim o que os coaches estão fazendo na igreja. Porque eles estão desviando a igreja do seu alvo. Então, o que eu vejo que a maioria das pessoas colocam, a maioria das pessoas, ela se apresenta como algo bom. Alguém citou Pablo Marçal. Tá? Ele é um. Tá? Agora, não podemos generalizar. Se um médico errou numa cirurgia, eu nunca vou fazer cirurgia com ninguém, que os médicos são maus. Um advogado, nossa, é horrível, eu nunca vou... Então, mas os coaches não são pastores. Pastores não são coaches, né? O ouvinte disse que os pastores são coaches, eles não são. Eu sou pastor. O Senhor Jesus, ele estabeleceu pastores para edificar o corpo. Ele não estabeleceu coaches. Mas agora, pastor isso, pastor aquilo é outro 4 não diz que mas eu quero dizer, o Senhor pastor, colocou mestres? Sim, isso é um mestre coaching. É um professor, não é um coach. O coaching é mestre, é professor. Que eu acho, pastor, eu estou com a impressão... Só que a forma de entender professor, só um pouquinho, é que o professor comum, ele ensina conteúdo. O professor que entende da metodologia coaching ensina a estratégia de ensino. Tá? Então, eu não ensino aos meus alunos uma teoria, eu ensino como viver a palavra de Deus. Por isso, nas minhas aulas tem transformação. Tá? Mas, olha só,
Quando nós sabemos muito bem que os palestrantes coachings, pregadores, enfim, todos eles, eles utilizam de técnicas de linguagem corpórea, de gatilhos sentimentais, de frases de efeito. Nós estamos falando dessa pessoa, nós estamos falando de um professor, nós não estamos falando de um pastor, eu estou falando deste personagem. Mas Paulo não usa dessas palavras de sabedoria? Vamos calibrar. Assim? Paulo foi um apóstolo. Mas ele usou outra coisa. Mas Paulo usou nessa metodologia. Inclusive, Paulo, ele se opõe aos coachings, porque ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, como eu li, eu não usei de sabedoria humana para vir até vocês, não de técnicas, veja só, técnicas para o progresso pessoal, técnicas para desbloquear potencial de A ou B. Ele não usou de gatilhos emocionais, ele não usou de frases de efeito, não usou de palavras eloquentes. Ele veio pregar a cruz de Cristo. E ele veio pregar o poder de Deus. É interessante. Ele está completamente em oposição aos coaches. Quando o irmão disse isso... Claramente. Veja, e como ele disse... sigam o meu exemplo. Sim, ótimo. eu sigo o seu exemplo. Veja só, se eu não conheço, por exemplo, um celular, eu não reconheço ele. Se eu não conheço a metodologia, eu não reconheço na Bíblia isso que Paulo está usando. Quando o irmão diz assim, Paulo não usa, Paulo usa então toda a sabedoria. Não, Paulo usa, eu vou técnicas citar. Coach. Sim, eu vou citar. Aonde o senhor encontra ela nas Paulo, escrituras? ele usa essa metodologia, por exemplo, lá em Atenas. Que metodologia? Quando ele vai falar com os filósofos, ele sabe entrar no ponto... A metodologia coaching, início, meio e fim. Que metodologia é esta? A metodologia é de você ajudar as pessoas a entenderem quem são, onde eles estão, o que eles estão crendo e como podem mudar essa crença que é limitador. Por exemplo, lá em Atenas, esses estão adorando falsos deuses, são filósofos. Paulo entra com essa sabedoria, ele conhece, domina a filosofia grega. Pode ler, tá? E ele cita filósofos lá, e ele diz assim, os vossos filósofos dizem, somos criados por ele. Logo, essas estátuas, algo me diz que não são deuses. Então, ele está usando a metodologia de ensino, de... Pastor, ensino não é coach. Jesus favor. Não era coach. Ensino não é coach. Coaching é professor, mestre, treinador. Treinador. Tá? Mas quando nós vemos na prática, porque essa teoria, o irmão ela está falando, é só teoria. O irmão está falando prática, de pessoas que estão falando Vamos olhar para o mundo real. Se eu fosse falar da prática, eu falaria... Se você olhar para o mundo real... Então, o mundo real, se eu fosse falar, eu falava de muitos pregadores... Quando você olha para o Thiago Brunet, no seu canal oficial, você tem essas palavras. David Leonardo, Pablo Marçal, o que eles dizem? Então, eles dizem heresias destruidoras. Eles não são representação do coaching. Eles são os principais. Vamos aqui ver o que são os principais. Os ouvintes estão querendo aqui deixar como contribuição. Ok. Né? Eu já entendi que para o pastor Fernando, 100% dessa questão é algo que não encaixa com a igreja. Não encaixa. Não dá para se misturar. Tem desviado a igreja. E o pastor entende que sim. Pode sim, porque não passa apenas de uma metodologia e tudo aquilo que você não conhece, você não desfruta. Não é isso? Vamos lá, os comentários dos ouvintes, o resultado da nossa enquete, por enquanto está 35 a 65. 35 diz que sim e 65% diz que não. Né? Laura Aquino diz assim, se a Bíblia se utiliza dessa técnica, qual o problema? Precisamos de juízes, construtores, advogados, para que o evangelho esteja em todos os lugares. Precisamos de representantes de todos os níveis. Aqui defendendo a ideia de que sim, precisa de uma metodologia, seja ela qual for, para que o evangelho seja anunciado. Tiago Bugão diz assim, eu imagino até que se o coach não pode ser psicólogo, também não podem, né? Psicólogos não podem também. Psicólogos também não podem, isso. E acaba sendo, em partes, muito parecidos, tanto psicólogos quanto coaches. Será? Vamos lá. Está aqui para vocês poderem também responder aos ouvintes. Tobias Barreto diz assim, eu acredito que Deus pode usar um coach, sim. Deus usou até uma jumenta, uma mula, né? E ele dá risada.
não só concordo no coach ser chamado, só não concordo no coach ser chamado para pregar em igrejas. Então assim, em cima do muro, as pessoas ainda acham que não tem muita clareza, mas o que está claro aqui é que, para o pastor Fernando, 100% da metodologia coach não pode ser utilizada dentro da igreja, até porque este movimento está criando uma bagunça teológica, está criando uma bagunça na cabeça de muita gente. Já o pastor está defendendo a ideia que não tem problema, o coach é uma metodologia e que todos os pastores, os líderes, os profissionais que estão dentro da igreja podem se utilizar desta metodologia para aplicar a verdade. A questão aqui, que eu entendo que precisa ficar mais claro e aí, quando essas pessoas que o todo não define, começam a pregar de forma errada na igreja, né? Como lidar com isso? Vou fazer uma provocação primeiro para o pastor Ronald, depois eu vou provocar aqui o pastor Fernando. Pastor, e quando nós vemos que, tudo bem, não é a maioria, mas realmente está acontecendo, de certa forma, uma certa deturpação do evangelho, trazendo para essas doutrinas humanistas, egocentristas, centralizadas no homem. Como resolve isso? Como que se reflete a respeito disso? Ótimo. Veja, se vocês percebem a história da igreja, é assim que acontece. Não pode haver mudanças se não tiver momentos onde vai a extremos. Já houve momentos onde tudo era espiritualizado e por pregadores famosos também, tá? Tudo era demônio. Tudo era demônio. Daí eles espiritualizavam e colocavam anjos no púlpito, anjos na garagem, anjos em todo lugar e espiritualizavam. Isso foram pastores conhecidos, famosos. Tá? E caímos aqui, voltamos à terra, que nem tudo é demônio. Tá? Somos responsáveis também por aquilo que fazemos. Se eu não fechei a porta do meu carro direito, o ladrão veio e roubou, não foi Satanás, não foi obra de macumba, eu sou responsável. Tá? E também a questão do coaching, metodologia, sim, está trazendo impacto, sim, e é bom, tá? Porque nós possamos discernir. Se eu sou teólogo, tá? Eu conheço a palavra, eu dou aula há mais de 18 anos, já li a Bíblia mais de 36 vezes, o Novo Testamento, e eu tenho certeza que tem coaching lá. Tá? Agora, se eu não conheço, né, aí eu vou ficar perdido. Tá? Então, eu creio que qualquer pastor deve conhecer a metodologia para discernir o que é metodologia e não se deixar levar por enganos. Agora, muito bem, pastor. Uma provocação aqui, pastor Fernando. Inclusive é uma pergunta do nosso ouvinte, Luiz Henrique, diz assim: por favor. Coach que vira pastor não tem nada a ver. Agora, se um pastor quer se tornar um coach, ele não pode? Não. Pastor Gilson, eu sei que o senhor não está fazendo parte do debate, está hoje aqui como mediador, mas me permita fazer uma réplica à sua afirmação. Minha balança não tem 2 pesos e 2 medidas. Eu estou isentão hoje. A vontade é grande de entrar no debate, mas hoje eu estou isento. Porque o senhor disse o seguinte: se a gente não conhece, a gente não desfruta. Muito bem. O homem, ele conheceu o fruto do conhecimento do mal e hoje ele está desfrutando de morte, câncer, tráfico de drogas, prostituição, homicídio. Então não é tudo que é para a gente conhecer, não. A sabedoria do mal é não conhecê-lo. Então, olha só, eu estava dizendo, quando nós vamos para o mundo real, o que nós vemos os coaches pregando na igreja está em desarmonia com a palavra de Deus, apesar de maquiadamente, com astúcia, eles estarem pregando a palavra de Deus. Mas é isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 3, 4. É um outro evangelho mesmo, o evangelho do eu. Agora eu queria fazer uma pergunta ao pastor Ronald, pastor, Sim. porque veja só, nós temos que tratar isso com gravidade, porque nós estamos falando de vida eterna. Este fermento que o diabo coloca na mensagem dos pastores mata a igreja e a condena os filhos de Deus. Que fermento ao especificamente? Lago de fogo eternamente. Mentira. Que fermento Mentira. específico? Qual mentira especificamente? Corrupção. Qual corrupção? Então, por Qual exemplo, mentira? esse evangelho do eu. Não, esse especifica o que eu vou evangelho é explicar, esse? eu vou explicar que evangelho é esse. Era esse ponto que eu queria chegar. Porque, pastor Ronald, a Bíblia não nos diz
para nós não tratarmos com desprezo as profecias, 1 Tessalonicenses 5:20, Sim. ela diz, então quais são as profecias a respeito da igreja? Olha aqui, as profecias a respeito da igreja. Segundo Timóteo capítulo 4, ele diz que nos últimos dias virá um tempo em que a igreja não suportará mais o santo ensino. Será que nós estamos vendo esses dias? E ele continua dizendo, ao Sim, eu contrário, vejo muitos pastores ensinando isso, deixa eu sem concluir, ser coaching. Deixa eu concluir, ó. Sim, mesmo sem ser coach. É? Porque o Espírito é o mesmo. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres, doutores, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Não é exatamente isto que está acontecendo, pastor Ronald? Não é exatamente essas mensagens voltadas para os próprios desejos que nós vemos esses pregadores pregando? Não é exatamente isso? No mundo real não é isso que nós constatamos? Então nós aqui, nós dois, nós temos um dever, pastor. Porque a Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, do 5 ao 9, que da boca do sacerdote, não é coach que você deve encontrar, não é desbloqueio do seu potencial que você deve encontrar, você deve encontrar conhecimento do Senhor e instrução na justiça. Sim. Nós temos o dever, pastor Ronald, de nos levantarmos com a espada do Espírito, a palavra de Deus, e destruir todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos o dever de limpar este fermento na casa de Deus, porque ele mata. Sim. O senhor é profissional de alguma área? Sim, eu sou profissional da odontologia. O senhor gostaria de prosperar? Sou protético. O senhor prospera na sua área? Pela graça do Senhor. Isso. Pela graça do Senhor. Mas este não é o alvo da minha vida. Sim, ok. O alvo é Cristo. Ok, mas se alguém lhe perguntar como ser um dentista, como se tornar um bom profissional, o senhor ensinaria? Se eu ensinaria? Sim. Não necessariamente. Se eu sou um jovem, eu me interesso na sua área. Digo, olha, eu sei que o senhor é um bom profissional, gostaria de aprender. O senhor me dá umas dicas? O senhor não me daria? Sim, sem dúvida. Isso é um coaching. Olha, isso é coaching. É uma afirmação muito simplória, pastor. Mas coaching é isso. O buraco é mais embaixo. Não, o Olha coaching só, é isso. O buraco é mais embaixo. Sim, porque o coaching faz isso. Tá? Eu digo que o coach faz. Ele diz o seguinte, ele diz à igreja que você deve convidar a Deus para suas batalhas diárias, a fim de obter vitórias extraordinárias. Isso é o que o coach está fazendo, não é oração? pastor. O senhor não convida Deus para estar junto Pastor, nas não suas somos batalhas? nós que temos que convidar Deus para as nossas batalhas diárias. É Deus que está nos convidando para participar da majestade da sua natureza. A coisa se inverteu. Deus não é nosso servo, Deus não é um ídolo. Não, eu estou falando assim, para convidar para nós obtermos favores. Porque isso é uma interpretação que o o senhor alvo está fazendo. Não são vitórias das batalhas diárias. Só, a o alvo é vida interpretação que o senhor eterna. está fazendo. Se eu sou um mísero pecador, eu preciso chamar Deus para me ajudar. Para suas vitórias diárias, para suas batalhas diárias. É isso que a Bíblia diz? Isso. Onde? Não diz a palavra para nós invocarmos o Senhor no dia da angústia? Se eu estou em angústia, estou convidando Deus. Mas esse não é o resumo do Evangelho, pastor. Não, mas esse é isso que o Senhor está dizendo. Olha só, vamos ver aqui. Esse não é o alvo do Evangelho. Vocês estão vendo que está caloroso. Cada um aqui está sempre defendendo o seu ponto de vista. E os ouvintes também estão deixando claro aqui as suas afirmações. Resultado da nossa pesquisa aqui parcial está o seguinte: 34% estão dizendo que sim, pode, mas 66% ainda está afirmando que não. Luiz Fernando, daqui de São José dos Campos, diz assim: quem é a igreja? Não é a noiva de Cristo que recebeu as boas novas de salvação? Ela não trata as coisas de coisas espirituais? Coach é um bom treinamento, e etc. Mas é uma técnica para a ética secular, mesmo que tenha por base mandamentos e éticos do cristianismo. Tiago Bugão diz o seguinte, está bem participante o Tiago, hein, Tiago? Parabéns pela sua participação. O pastor Fernando está querendo generalizar para o ateu, o não crente, todos os pastores são ladrões. Sabemos que não é bem assim. O bom coaching é bem-vindo. Uau! Paulo Ferreira, para que a gente possa finalizar e entrar num intervalo aqui na rádio, tá? Porque nós temos um intervalo na rádio, mas você pode estar acompanhando a gente aí pelo YouTube, tá? YouTube/Eu Tô na Vida, e nos ver aqui ao vivo, né? Nós não somos tão bonitos assim, mas o assunto é interessante, então vale a pena acompanhar.
E o Paulo Ferreira diz assim: isso aí, pastor Fernando, manda palavra. Então você vê que está caloroso, está todo mundo aí querendo participar. E você pode participar mandando o seu áudio também pelo telefone, pelo WhatsApp da vida, que é o 12997 47 20 10, tá bom? Então estamos chegando aí ao intervalo. Para você que está na rádio, pode vir aqui para o YouTube, que você não vai perder. Nós estamos chegando próximo aí à finalização, às considerações finais. Então nós temos mais um tempo para que vocês possam continuar trazendo esse questionamento, tá? E trazendo essas fundamentações, porque o pessoal tá acompanhando. Sim. Maravilha. Eu quero dizer ao pastor Ronald Sim. que o seu testemunho de vida, seus 37 anos de ministério, não é isso? Eles são só carta viva, fala a respeito da seriedade, do comprometimento desse precioso pastor com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a missão da igreja. Isso é evidente, pastor, não temos nenhuma dúvida. Pastor, por muito tempo nós estivemos na defensiva. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2 que nós não devemos adotar os padrões do mundo. E o nosso adversário, o adversário de Deus, ele tem oprimido a igreja, e introduzindo essa mentira que nós não podemos negar isso, nós não podemos rejeitar aquilo. Pastor, nós somos os sentinelas na torre vigia. Sim. Sobre o rebanho de Deus. Nós precisamos tratar isto com violência, o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus, ele tem sido pintado, como a Bíblia diz, quando eu digo violência, não é violência física, por favor. É como o Senhor Jesus disse, que o reino de Deus é tomado por violência, por força, né? A Bíblia nos diz que o diabo corromperia o entendimento da igreja, apresentando a ela um outro Jesus. E é o que nós vemos, um Jesus hippie, que está sempre pregando paz e amor. Mas esse Senhor Jesus, ele disse que ele é um homem severo. E ele vem agora para castigar o servo infiel. E esse é o momento, pastor Ronald, de nós como igreja fazermos uma auditoria espiritual, porque essas profecias bíblicas estão se cumprindo em nossos dias. A igreja está se voltando para mitos, juntando-se para si mesmo mestres, coachings, para lhes pregar o que é agradável. Eu sei que a terminologia coach, você não vai encontrar nenhum problema nela. O seu termo técnico. Mas o que nós vemos na prática é que é o problema. E nós, pastores, pastor Rony, somos aqueles que temos que nos levantar em defesa do povo de Deus. É interessante, irmão. Eu sei seu zelo. Parabéns pelo seu zelo, tá? Mas vamos entender, tá? Quando a gente fala assim, mas eles usam frases de afirmação, questão corporal, tudo isso, mas isso é o que nós ensinamos em homilética, na comunicação. Paulo, veja, se nós, por isso que eu digo assim, se você não conhece, você não percebe isso nas Escrituras. Agora veja, Paulo disse assim, veja, eu não alcancei a perfeição, mas esquecendo que as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Isso é uma linguagem de motivação, isso é uma linguagem de afirmação, porque a maioria das pessoas que não alcança algo, que não consegue algo, o que diz? Eu fracassei, meu Deus, sou um fracassado. Mas a linguagem bíblica, tá, não alcancei a perfeição. Como você se sente diferentemente melhor quando você diz não alcancei a perfeição, e quão diferente é quando diz assim, eu fracassei. Isso é linguagem bíblica. Tá? Só para quem não conhece ainda do coaching, tá? Quem modelou a metodologia, as palavras, tá? A linguagem, a sequência de palavras, Robert Dilts estudou Jesus, tá? Com os evangelhos. Tá? Então, se você vê algum sucesso nessa linguagem, isso é copiado, a gente chama tecnicamente modelado de Jesus, da Bíblia. Tá? Então, eu fico meio estranho quando as pessoas dizem assim, não, mas isso é técnicas de afirmação. Mas Paulo faz, Jesus faz, e a Bíblia está cheia disso. Então, eu não vejo assim, viver sem isso. Como assim? Tá? Eu, sinceramente, tá? E a questão, né, que o irmão diz assim, não, mas não podemos focar no bem-estar emocional, profissional.
Não, Meu não Deus. mesmo. Sim, olha só, se o Senhor não está... Porque Jesus nos chamou a negar a vida. Sim, ok. Mas negar a vida é você estar... Como que é isso na prática? Você estar mal emocionalmente? Como isso? Não, quem tem esperança do evangelho nunca vai estar mal Opa. emocionalmente. Nunca. Nunca vai estar mal. Nunca. Eu conheço uma... Nunca. Nem acordado, nem dormindo, Opa. nunca. Aham, Porque se é você tem a interessante. esperança do evangelho no seu coração, de que na vinda de Cristo nós seremos reunidos com Ele, estaremos com Ele para sempre, tudo passa a se tornar suportável. Sim, olha só. A depressão é acaba na sua vida, É eu te garanto. interessante. Eu atendo O senhor dezenas... não precisa nem de psicólogo, nem de psiquiatra, olha nem de só, eu Rivotril. atendo Você só dezenas precisa de centenas, da esperança do Eu já evangelho. atendi mais de centenas de pessoas cristãs, tá, que estavam nesse estado. Mas o fato de lhes ser ajudei. cristã não significa que ela Ah. nasceu da água, Tem do duas perguntas espírito. aqui, duas perguntas dos ouvintes, mas eu tô pulando aqui por dentro. Por Porque fora, muitos cristãos, fora eu tô o Senhor Jesus quietinho. vai falar, não vos conheço. Esses Por fora eu cristãos tô que estão quietinho. mal emocionalmente não são cristãos, meu Deus do céu. por fora eu tô quietinho, mas É que por o dentro eu alvo tô deles pulando. foi deturpado. O alvo. Por dentro eu tô pulando. Olha só. Talvez a pelos Laura coaches. Aquino faz uma pergunta aqui. A Laura Aquino Consultoria diz assim: crescemos ouvindo porque, por exemplo, que não poderia ir à praia porque é pecado. Sim. Mas quando você pergunta o porquê, não sabem Eu responder. sei responder, E quando pastor Deus. quando você encontra um pastor que explica com clareza, aquele pastor que te faz a pergunta, onde você mesmo se responde e percebe que ir à praia não é pecado, traz à memória as questões da modéstia da vestimenta. Isso não é ser coach? Quer dizer, ela está falando essa explicação, trazer clareza mental a uma pergunta, né? Responder e saber separar as coisas. Isso não seria ser coaching? O Paulo Ferreira faz uma pergunta aqui para você, inclusive. Pastor Fernando, devemos guardar os mandamentos ou não? Se o senhor puder esclarecer, agradeço. E, para concluir aqui, o Juliano de Souza diz: Pastor Gilson está conduzindo muito bem o programa. Parabéns. Pastor Gilson. Obrigado. Meus parabéns. Então tem aí essa pergunta: será que ter clareza numa explicação não é um trabalho de coaching? E a pergunta também, depois você pode estar respondendo do Paulo Ferreira, se devemos guardar os mandamentos ou não. Olha só, o coaching, por definição, como eu citei aqui, um dos principais autores, não é uma teoria minha, um próprio coach diz, ele define o que é coach. O desbloqueio do potencial de alguém para maximizar as suas performances. Na prática, é exatamente isso que nós vemos. Isso não é bom? Para você ter vitórias extraordinárias, depende de qual alvo. Depende, pastor, não pode ser cego. Pode ser profissional. Depende. Emocional, conjugal. Se for para desbloquear os seus potenciais, para maximizar a sua performance, para a sua vida terrena... E não pode, a gente não pode viver Pastor bem Ronaldo, aqui na Terra? Não. Não, o senhor não vive bem? Do evangelho. O senhor não vive bem? Esse não é o alvo do evangelho. O senhor amado. mora... Aí está o fermento. Sim, o senhor mora numa casa... Pastor Ronald, como aí que está o fermento O senhor tem casa que corrompe própria? a igreja. A igreja não foi chamada para viver bem na terra. A igreja foi chamada para desprezar esta vida. O senhor tem casa Simeão, própria? O O senhor justo, tem casa própria? Quando, não, eu Não? moro de favor, pastor. Ah, Quando ele pegou mora de Jesus favor? Cristo, Messias, no colo, ele disse, agora eu posso morrer em paz. Esta vida, este mundo, se tornou desprezível quando ele contemplou o Ok, Messias. o senhor mora de favor, é isso Mas que o senhor quando- falou? Sim, quando os Tá, pastores ok. coachings... A sua esposa, eles será que gosta disso? Eles desviam. Pastor, vamos nos voltar ao tema. O tema não porque- é a minha vida porque- pessoal. não, a questão é viver bem. Eu entendo que todo ser humano O alvo não é quer este, viver pastor. bem na Terra. A Bíblia diz que se você for lutar pela vida eterna, você vai passar por aflições, por sofrimentos, porque é garantido que aquele que segue a Cristo sofrerá perseguições. Opa, a Bíblia Tudo diz bem? assim, buscar as coisas que são Então, de o cima e as alvo- demais coisas serão acrescentadas. O alvo do evangelho Opa, não é a sim, boa vida, é prioridade. pastor. Prioridade Mas eu sei. é aqui, mas aqui é consequência. Eu lhe entendo muito Tá, bem, é pastor muito bem. Ronald. Me permite falar um pouco. Eu lhe entendo muito bem, porque eu sei muito bem que a igreja de nossos dias está procurando uma boa vida. Então eu lhe entendo. Mas este não é o chamado do evangelho. O chamado do evangelho é este. Abraão, o pai da Me fé. permite concluir. O chamado do evangelho é este. Tem um lago de fogo à sua frente. Sim. Eterno, e Sim. você é eterno, e você será comido por vermes lá eternamente e queimado. Mas isto é evitável, porque ele nos foi dado um Salvador chamado Jesus Sim. Cristo. Portanto, arrependa-se Isso. e santifique-se. Isso.
para que você evite. Este é o chamado do evangelho. Ok. Agora, os pastores coachings, ao invés de eles pregarem vitórias na sua vida diária, ao invés de pregar paz e prosperidade, como o Thiago Brunet prega, eles deveriam pregar, sabe o quê? Que a Bíblia diz que em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém jamais verá o Senhor. Sim, só me responde. Eles deveriam estar pregando santidade. Abraão, o pai da fé. E não progresso pessoal, pastor. Tá, E não boa vida. Abraão, o pai da Vamos fé. falar um Ele pouco não sobre era santidade. progresso? Não era próspero, Vamos falar Abraão? sobre santidade. Não, só me responda. Isso é o que Abraão importa. não era próspero? Pastor, Sim, não Abraão é o confunda pai as da coisas. Não, Abraão é o pai da Deus, fé. ele prospera o seu povo, Deus, ele abençoa o seu povo, ele faz questão de abençoar o seu povo para que mostre a diferença entre o seu povo e o ímpio. Ele Então, faz questão, mas este não é o alvo do evangelho. Eu entendo. Só que os pastores não é coaches, alvo. eles se limitam a pregar o progresso, a bênção, e se esquecem do alvo. Entenda. É por isso que nós vivemos em dias de uma igreja carnal, porque ela não é conduzida para a cruz. Se Abraão, o pai da fé, é próspero, eu fico pensando comigo mesmo, por que eu não posso ser próspero? Ele seguiu a Deus Se por causa ele da prosperidade, por causa das se ovelhas ele foi e das próspero, cabras? agora veja. Ou ele seguiu a Deus pela promessa? Aí que está o ponto. Se tem Ele viu Cristo na se cruz, alguém ele se é alegrou. próspero, se alguém é próspero, ele seguiu um caminho, ele fez um passo a passo para ter isso. Pastor, E o coaching a Bíblia faz diz isso. que aquele que deseja ser rico cai em muitas ciladas. Prosperidade Aquele que financeira. ama o dinheiro. Não, a Bíblia diz que aquele que deseja ser rico cai em muitas ciladas. Sim. Jesus disse que não é possível ao homem servir ao dinheiro e servir a Deus, pois ele se dedicará a um e se desprezará o outro. Sim, Progresso mas material, leia o prosperidade contexto. financeira, Leia o provém contexto. do maligno, pastor. Veja o contexto. Isso é Veja o que consolidado acontece. no cristianismo. Tá, eu sei que o senhor está citando Mateus 6. Se você ler desde o início, o processo de pensamento diz assim, buscar as coisas que são de cima. Ok. Para quê? Aí- Para que o resto seja acrescentado? Esse é o objetivo? Sim. Não! Como Opa. sim, pastor? Não, veja só. Cristo. Veja só. Você vai buscar as coisas do alto com o objetivo de que o resto lhe seja entenda, acrescentado? essa é uma lei da semeadura. Você está seguindo a Deus por causa do resto? Não, nós temos um objetivo, ok, aqui em cima. Eu vou plantar minha semente. Eu não vou colher resultado? Se eu tenho ética, se eu sou justo, se eu trato bem as pessoas, eu tenho estado emocional ideal para conversar com as pessoas, eu não vou colher essas resultado? palavras são humanas. Está Eu na não as Bíblia. encontro nas escrituras. Nós temos mais 5 minutos aqui. Nesses 5 minutos eu quero atualizar você na enquete. 38 a 62, 38 que sim, 62% que não. E quero deixar aqui a última palavra do ouvinte, o Heitor Silva, diz assim: acredito que os maus coaches acabam deixando a fama deles ruim, assim como os pastores maus estragam a fama dos crentes. As técnicas de coach são bem-vindas, sim, pois nos ajudam a conduzir melhor uma palavra e dar melhor entendimento ao povo. Você não precisa do coach, você só precisa do Espírito Santo. E É o aí? que a Bíblia diz. Você não precisa de técnica, lançar mão de Será que ferramentas só o Espírito humanas. Santo, pastor? Você só precisa do Espírito Santo, mais nada, ele é Eu não suficiente. preciso aprender Ele é como suficiente. ensinar uma pessoa a fazer um curso para ser professor, magistério, fazer pedagogia. Eu não Mas nós não preciso. estamos falando de pedagogia, nós estamos falando de vida eterna, pastor. Não, mas Ronald. eu não Nós somos para- pastores. eu sei, Esquece mas para a ensinar, administração, para ensinar, a área jurídica, eu a sei, prótese mas dentária. para ensinar Vamos falar o de vida caminho- eterna. Eu sei, mas como que eu ensino o caminho se eu não sei ensinar? E para eu saber ensinar, eu preciso ter Preciso do quê? técnica, processo. Para ensinar o caminho da vida eterna, o Senhor precisa do Espírito Santo e da palavra de Deus. Sim, mas o Espírito, gente, O Senhor não precisa de coaching. o Espírito é a questão eu estar bem com Deus. Não, eu estou falando de uma a pessoa, a técnica, terceira pessoa a da Trindade. Eu estou falando do Sim, Espírito, o Deus e Espírito Sim, Santo. o Espírito Santo, ele vai me ajudar. Eu estou falando de alguém, Ok. tudo bem? Agora, o Espírito Santo vai me ajudar. Mas como é que ele me ajuda se eu Te não guiando sei? na palavra, João capítulo 16. Mas se eu não sei, se eu não enxergo na palavra o método, Mas a quem técnica... vai abrir os seus olhos é Ele, pastor. Mas eu não reconheço, se eu Mas não o Senhor enxergo. quer deixar o Espírito Santo de lado e lançar Não. mão de sabedoria humana, de ferramentas humanas, Não. de técnicas humanas. Não, joga isso no lixo. A sabedoria divina é um ponto, a sabedoria humana é outro ponto. A sabedoria Veja, humana é lixo, pastor, diante de Deus. Mas Paulo É usa toda a esterco. filosofia. Não, ele Paulo cita usa. os filósofos, ele cita, Mas não ele como usa a fundamento da sua metodologia. fé. Claro, isso que estou dizendo. Eu Paulo tenho que ter o considerou a Espírito. sabedoria humana esterco, pastor Por Ronald. que ele considerou? Porque de fato é.
olha só, eu não, por exemplo, esse celular... Assim como coach também é. Esse celular eu não posso considerar inútil se ele não me pertence. Perfeito? Assim também, se eu não tenho sabedoria, como Mas eu da onde ela considero- vem, pastor, a Calma, sabedoria? não, Vem calma aí. das técnicas coachings ou ela vem do temor do Senhor? Calma aí. E quem dá ele é o Espírito Santo. A Isaías sabedoria capítulo de 11, Paulo- versículo 2. A 1 e 2. sabedoria de Paulo vem da filosofia, Que do isso, conhecimento. pastor? Leia lá, está escrito. Ele cita Epimênides, O senhor o quer filósofo. reformular sua afirmação? Opa, com O senhor está certeza. dizendo que a sabedoria de Paulo vem da Não, filosofia? estou falando da Foram essas técnica. palavras que o senhor... A técnica que ele está usando senhor quer realmente afirmar isso? filosófica, sim. Pode ver, Paulo cita Epimênides, a técnica, a metodologia. Jesus usa a metodologia. Aqui, O senhor está cometendo um grande equívoco. ferramenta. Os nossos senhor ouvintes está cometendo um grande estão equívoco. aqui com os dedinhos nervosos, comentando, perguntando, A afirmando. sabedoria de Paulo vem da filosofia. Uau, essa é nova. Tiago Bugão diz assim: em Cristo eu já começo a viver o céu aqui na terra. Tem uns que preferem ao contrário. Aprenderam a viver um sistema raso que crentes têm que sofrer e só sofrer. É. Jonatas Tem a Ribeiro cilada diz assim, o da discurso serpente. não condiz com a realidade. Boa-vinda não é pecado, meu amigo, desde que não seja a prioridade. Sim. Ter treinamento para evoluir não é pecado. E o Dagoberto Júnior diz assim: penso que o coach tem toda a ferramenta necessária e conhecimentos para ajudar uma pessoa na perspectiva financeira, nos investimentos, na vida pessoal e etc. Mas o pastor tem chamado, unção para a palavra. Isso. Ó, mais um minutinho, se vocês quiserem. Mas depois ainda. nós vamos ter as considerações finais, né? A consideração final. Vai ter 4 minutos para eu cada acho que um, nós 2 já minutos podemos pra- vamos começar pra agora. ela, Vamos para não. considerações finais, tá? Vamos para as considerações finais, porque o nosso tempo se esgotou, se esvaiu, e os nossos ouvintes aí já estão, né, cada um posicionado dentro daquilo que já ouviram que tinham que ouvir. O resultado da nossa enquete, 39% diz que sim e 61% diz que não. Então, pode soltar a vinheta para que nós possamos aí as considerações finais. Debate da vida. Considerações finais. Então, cada pastor, a partir de agora, terá aí 3 minutos para a sua consideração final, trazendo também informações, né? Aí a respeito, um convite para a sua igreja, endereços. Fiquem à vontade aí para as considerações, começando pelo pastor Fernando. Sim, muito bem, muito obrigado, pastor Gilson, pastor Ronald, por este tempo, por essa oportunidade. Eu quero dizer a você, caro ouvinte, que em Lucas capítulo 8, versículo 14, o Senhor Jesus ele diz o seguinte: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações da vida, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. Qual é o resultado? Não amadurecem. Cuidado, porque essas pregações coachings têm por objetivo lhe dar ferramentas e passo a passos para que você possa, no fim, alcançar riquezas e assim ter a oportunidade de desfrutar dos prazeres desta vida. O Jesus não está falando de pecado. Jesus não está falando de droga, prostituição, adultério, pornografia. Ele está falando dos perigos, dos prazeres da vida. Que prazeres são esses? Comer, beber, viver, vestir, viajar. Os prazeres da vida. Qual é o perigo dos prazeres da vida? Qual é o perigo de uma boa vida, de você buscar uma boa vida? Ser esta a força motriz da sua carreira cristã? A palavra de Deus não vai amadurecer no seu coração. E saiba, o céu não foi feito para bebês espirituais. O Senhor nos chama para atingirmos a estatura de um varão perfeito. A estatura de Cristo, como nosso Pai Celestial é perfeito. Então, eu lhe recomendo, caro ouvinte, como o Senhor Jesus disse, estes pastores coaches são guias cegos, deixe-os. E volte-se para o puro e simples, e eterno e santo evangelho da cruz e do sangue, que lhe diz que sem santidade ninguém jamais verá o Senhor. Esta é a hora em que a igreja deve colocar em sua pauta principal santidade, santificação.
Crucificação da carne. Negar a si mesmo, negar a sua vida. O objetivo não é bem-estar emocional. O objetivo não é progresso pessoal. O objetivo não é prosperidade financeira. O objetivo é ser livrado do lago eterno de fogo. E para isso você precisa tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Para onde? Para o Calvário, para a cruz e crucificar a si mesmo. Pois aqueles que pertencem a Cristo, ele diz, crucificar a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Então eu vejo que há razões suficientes para nós deixarmos esses pregadores coaches de lado e nos voltarmos ao Deus Espírito Santo. Amém? Amém. Pastor, sua rede social, sua igreja. Você pode me encontrar no YouTube, no canal Pastor Fernando Herbst. H-E-R-B-S-T. H-E-R, bola, sapo, tatu. B-S-T. Pastor Fernando Herbst. PR Fernando Herbst, na verdade. Tá certo, então. Agora nós vamos também para os 3 minutos aí das considerações finais do nosso pastor Ronald. Amém. Gratidão. Eu quero começar citando o contexto da parábola do semeador. O irmão falou da semente que caiu entre os espinhos. Veja, a semente que cai em boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende. A arte de ensinar para que a pessoa compreenda exige uma metodologia, um processo. As pessoas às vezes passam conteúdo, uma informação, mas não ensinam a ponto que a pessoa compreenda. Então, quando nós falamos de coaching, de treinador, de professor, de liderança, estamos falando da arte da comunicação, ok? Então, quando nós falamos dessa técnica, tá? Onde nós podemos ajudar as pessoas a ver as possibilidades na vida, a ajudar a tomar decisões, a definir suas expectativas, se comunicar com clareza. Quantas igrejas estão se desfazendo porque não há comunicação clara? Quantas igrejas estão há tanto tempo num limite de crescimento porque não sabem definir alvos claramente? O coaching ajuda a definir alvos, ajuda a definir processos. Isso é Bíblia, tá? Se vocês estudarem, simplesmente eu convido vocês a estudarem, tá? A palavra de Deus, né? Vamos pegar com carinho, vamos olhar com carinho, tá? Vamos, por exemplo, nós também podemos aprender a ter resultados proveitosos quando há resolução de problemas. No lugar de ficar procurando culpados, nós começar a olhar como podemos fazer diferentemente melhor, porque às vezes as pessoas estão num estado limitador e aí eles se culpam ou colocam culpados na sua vida. Eu estou nesse estado porque as pessoas não me ajudam, meu pastor não me ajuda, ou meu cônjuge não me ajuda, e arrumam culpados. Como seria diferentemente melhor se a pessoa olhar o que eu posso fazer diferente? O que eu posso pensar diferente para eu viver, sair de um estado que eu estou e ir para outro? E eu quero ler também Efésios. Qual o papel do ministro, conforme o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e doutores, e querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, para que cheguemos à unidade de fé, à estatura completa de Cristo. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Ou seja, Deus deseja que cresçamos em tudo, emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, com certeza. Esse Jesus disse buscar as coisas que são de cima, as demais coisas são acrescentadas. Obrigado. Pastor Ronald, rede social, igreja, fique à vontade. Ok, eu estou no canal do YouTube, tá? Instituto Teológico Metanoem, ou se você colocar Ronald EBD, você já vai achar. Tem centenas de estudos bíblicos, tá? Ministrações que você pode acessar. No Instagram é rr.antesana, onde você vai achar muitas frases de motivação, tá? Para você acordar melhor e com conteúdo bíblico, ok? E convido também a fazer parte, né, do curso de teologia. Obrigado.
Então agora vamos às minhas considerações finais. Vamos lá. Debate da vida. Considerações finais. Olha, não é fácil mediar um debate, viu? Não é fácil você mediar um debate sem colocar a sua posição, o que você pensa. Nós que somos pastores amamos o microfone, amamos colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós. E é muito importante nós sermos aqui os transmissores da verdade, da palavra de Deus. Mas há muito tempo eu aprendi com um grande homem, um sábio homem de Deus, que o melhor banho de praia não é aquele que nem tanto está ao mar, nem tanto à praia. O melhor banho é aquele que você se sente seguro, é aquele que você sente que dá para desfrutar com segurança de um desfrutar. Eu entendo que a metodologia coaching, né, é algo que sempre existiu e que hoje ganhou fama por causa desses coaches de plantão dentro da igreja, e que nós, como pastores, fomos aperfeiçoando essa metodologia de treinamento, de explicação, e por isso que numa das minhas falas eu disse que aquilo que você não entende, você não consegue desfrutar. Por quê? Porque a metodologia, ela vem de uma forma singela, mostrando algo que pode sim os cristãos se usufruir. O grande problema está quando as pessoas tentam colocar uma doutrina bíblica sobre isso. O grande problema é quando as pessoas tentam distorcer textos bíblicos para trazer positivismo, mensagens egocentristas, colocar o homem como centro de todas as coisas. A doutrina da prosperidade já veio trazendo um conceito que Deus deveria ser o seu escravo, que o que você fizesse, o Senhor teria a obrigação de fazer algo por você. A doutrina dos novos coaches de hoje, né, desses coaches que se dizem pastores, mas não foram chamados ao pastoreio, já coloca Deus como um mero espectador e faz com que o homem seja a base, o fundamento de tudo. Então quer dizer, nada vem de Deus, tudo nasce é do homem, da autorresponsabilidade, da força do seu braço. Mas em Jeremias nós vemos a palavra diz que maldito é o homem que confia no seu braço forte, quer dizer, não é no outro homem, mas em si mesmo. E a palavra de Deus, ela é uma palavra que deve ser trazida aos homens, não por influência humana, mas pela unção do Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios, eu quero deixar aqui para que você reflita sobre isso, no capítulo 2, no versículo de número 4 e 5, que diz: minhas palavras e as minhas pregações não consistem em palavras persuasivas, sabedorias humanas, mas em demonstrações do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Não tem problema você ter uma metodologia, contanto que na sua pregação o que apareça seja o poder de Deus e a transformação que só o Espírito Santo pode fazer na vida de cada um. Juliana Andrade diz assim: pastor Gilson, agradeço a Deus por tê-lo como pastor. Se saiu muito bem hoje, Juliana. Um abraço. Nós estamos ali no Alto de Santana, na AD Vale do Paraíba, e estamos encerrando com gratidão. Meu abraço ao pastor Cláudio, que confiou e nos concedeu esse momento. Para mim é uma oportunidade nova e tenho o prazer aqui de conhecer o pastor Fernando. Muito obrigado, pastor Fernando. Muito obrigado, pastor Herbert. Tenho certeza que nós vamos estar aqui agora seguindo e acompanhando uns aos outros. E vamos finalizar essa programação. Debate, pesquisa, resultado da pesquisa. Como terminou esse resultado? 40% diz que sim, não tem problema coaches na igreja. E 60% diz que não, tá certo? Então agora nós vamos nos despedir com você com carinho e deixando o nosso abraço, nosso tchau, cada um olhe para a sua câmera. E Deus abençoe você e até o próximo debate.
Você ouviu Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5 nas plataformas digitais e no Vida Play.